Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto. Vamos fazer um estudo rápido aqui para a gente entender como funciona o falso profeta. Efésios 2:20 é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, certo? Tendo por apóstolo e profeta, tendo por pedra angular o Cristo. Então, as apóstolos 2 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Então, o falso profeta, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, não vão seguir o fundamento dos apóstolos e nem obedecer o magistério. Vai ser contra o magistério, contra a tradição, segundo Teologia 3,15, e contra a doutrina confiada aos apóstolos. Olha só, você cada aqui a segunda carta de João 1, é um capítulo só, do 7 ao 11, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Cautelai-vos, para que não pecais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, ó, esses vários Jesus diferentes, que se apartou do magistério, não recebais em vossa casa, nem o saudai, porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Que interessante. Aqui, o catecismo, né? 77. Olha só. Continuada na sucessão apostólica. Foi confiado aos apóstolos. Mateus 24, muitos falsos profetas surgirão. Se for possível, para seduzir, se fosse possível, até mesmo os eleitos. Quem são os eleitos? Que está sobre essa igreja. Que está sobre esse pastoreio. Mateus 16, 16, 18. Sobre o tipo de diferente igreja. Marcos 8, Lucas 9. Olha só que interessante, cara. E o Espírito Santo falava através deles. Vocês não mandarei o Paráclito, certo? O Espírito da Verdade, em João 16, 12, 13. Vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito Santo falar das coisas que você viram, que ouviram, e das coisas que há de vir. Desce o Espírito Santo sobre essa igreja. Tinha pessoas de várias nações que entendiam sua própria língua materna. Para quê? Para não ter divisão. Para você acreditar nesse ministério apostolado. Efésios 3:10. A divina diversidade dos sabedores será conhecida pela igreja. E o catecismo segue essa linha, esse raciocínio também. Nos ensinar, nos formar, para a gente entender quem é encarregado de pregar e anunciar a integridade e a verdade do Evangelho. Confiado aos apóstolos e os seus sucessores, que são os padres, sucessores dos apóstolos. Que interessante, ó. Catecismo, página 34, 77, né? Ó. Para que o Evangelho, ó, continuada na sucessão apostólica, ó. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como um sucessor os bispos, a ele transmitindo seu próprio encargo, ó, de magistério, confiado aos bispos, que está em sintonia, em comunhão com a Quefas, com a pedra, com o pastor universal, com o Papa Francisco. Desde Papa Francisco até Pedro, são 266 papas de tradição. E continua também os padres, que são sucessores dos apóstolos. Que interessante, né? Olha como a igreja ela é rica. Pra gente não ficar escutando qualquer pessoa. Fundo de quintal, essas pregações de praça, fundei minha igreja, etc. Não, eles têm o magistério, a tradição e a escritura. Como efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial. Nos livros inspirados deve ser conservada por sucessão, continuar até a consumação dos tempos, ó. Em Mateus, vou pegar uma Bíblia aqui, Jerusalém, Mateus, olha só, Mateus 28. Então, os protestantes tentam, a igreja católica se corrompeu. Meu irmão, que se corrompe as pessoas, que se afasta dessa igreja, que não recebe essa doutrina, como diz o evangelista São João, em 2 João 1, do 11 em diante. Para você ver, aquele que não ouve essa doutrina, aquele que não acolhe essa doutrina, não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
se apartou. O Espírito Santo está nessa igreja. O Espírito Santo assiste nessa igreja, confiado aos sucessores, os bispos, os padres, que são sucessores dos apóstolos. Mantido a tradição, mantido a sucessão apostólica. Quem é sucessor de Macedo? Ele mesmo. Quem é sucessor de Valdomiro Santiago? Ele mesmo. Quem é sucessor de Agenor Duque? Ele mesmo. Sucessor de Pedro? São Lino, Anacleto, e por aí vai. De Papa Francisco, ó, João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Bento XVI, Papa Francisco. Olha como a hierarquia, a sucessão. Para finalizar, ó, em Mateus, Bíblia de Jerusalém, 20, 28, ó. 28, 20, ó. E 19, e de portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora você cata a Bíblia protestante. Foi, Tiffany. Atos, olha só, Atos 1:40, Atos 2:42, ó. Bíblia protestante, ó. 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ó, a unidade, olha a comunhão. Que interessante. E ao 47, ó, louvava a Deus e cativava, caindo na graça, ó, de todos o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar, ó. Olha a tradução protestante. Então Cristo, ele fundou uma igreja. Cristo deixou a sua doutrina. Por isso que os apóstolos são a coluna, são o pilar que vai manter a integridade. Quem sai dessa integridade, quem sai fora. Ah, mas a 1700 ali, meu irmão, ali é homens. Fundamento de homens. Pensamento de homens. A Escritura mostra ao contrário. Sim, aqueles papos corrompidos? Sim. Por que isso acontece? Porque o inferno, as portas do inferno jamais apareceram contra a igreja. Qual é a tática do diabo? Colocar falsos padres, falsos papas, para tentar manchar a igreja. Mas a igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. O fundador é santo e a igreja é santa. E os apóstolos chegaram à perfeição, à santidade. Hebreus 12, 22, 23. Para você não cair nesse argumento protestante. Nessa farsa desses falsos profetas. Promovida por cobiças e etc. Olha só. Romanos, para finalizar, Romanos 16, ó. 17, 18, ó. Olha só. Aqui essa Bíblia Ave Maria, né? Tô usando a Bíblia Jerusalém, a Bíblia protestante, agora a Bíblia Ave Maria, ó. 16, 17, ó. Roga-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai-os, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio vento, e com palavra adocicada e linguagem longeira engana os corações simples, segundo Coríntios 11:4. Olha só. Porque enquanto aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se é outro Jesus diferente, é outra doutrina. Certo? Não é a doutrina que está ali em Atos dos Apóstolos. Porque os apóstolos não pregavam Jesus diferente. Outro pensamento, outra visão, outro modelo de pregação. Não. Seguiu de acordo. Como pastor universal. Como Cristo ensinou. Enviou os seus. Que ele escolheu, Atos dos Apóstolos 1:2. Diferente. Pregando a vós outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente, do que haveis recebido outro evangelho diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai.
Olha só. 12. 2 Coríntios 11, 12. Ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todos os pretextos. Aqueles que se proclamam algum pretexto para se envaidecer e se afirmar igual a nós. Olha, aqui a rincha, o apóstolo Paulo está combatendo ali o falso profeta, que se passa como apóstolo, como nós. Com Jesus diferente, com novidade. Inspiração de outro espírito. Não é o Espírito Santo ali que desceu em Atos Apóstolos 2, é outro espírito. Se você meditar lá em Apocalipse 16, 13 e 14, você vai saber. Falsos profetas. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. É um vídeo sim para você entender. Saiu desse fundamento dos apóstolos, é outra doutrina. Distinta. Não tem o caminho da salvação. Não tem a verdade. São homens que tentam que se envaideceram, que se firmam igual a nós, mas não é igual a nós. Porque não segue. Quem são igual a nós? Que segue o fundamento. Quem? Os bispos. Os padres, que são sucessores dos apóstolos, como diz o catecismo, doutrina do magistério. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Sempre vige.